o presidente da Câmara, Hugo Motta, deu um recado indireto ao Supremo Tribunal Federal depois que a Corte derrubou um projeto de lei que livrava o deputado Alexandre Ramagem de uma ação penal. O André Anelli vai trazer, então, qual foi esse recado. Conta pra gente, meu amigo. Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O recado aconteceu durante aquele evento do LIDE, que acaba reunindo, então, empresários dos mais diversos setores. Essa última reunião aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos. E nessa ocasião, Hugo Motta, que era um dos participantes, disse que trabalha pela pacificação entre os poderes, mas que é preciso que haja uma autocrítica de cada poder para acabar, então, não piorando ainda mais a situação entre judiciário, legislativo e executivo. Essas declarações foram dadas, inclusive, durante esse evento, que contava com a presença do Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele que é presidente também da Corte. E foi justamente uma indireta, então, à Suprema Corte que ele deu essas declarações, porque a gente relembra que, na semana passada, por 315 votos a 143, os deputados federais aprovaram, então, a suspensão da ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem, ele que foi presidente da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, durante a gestão Jair Bolsonaro e que, por conta disso, também era acusado de crimes relacionados a uma suposta tentativa de golpe de Estado na gestão anterior. Então, os parlamentares acabaram aprovando a suspensão dessa medida, desse processo contra ele no Supremo Tribunal Federal, mas no final de semana, logo, por 5-0, a primeira turma do STF acabou suspendendo, então, essa decisão da Câmara dos Deputados, em parte porque, na verdade, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que apenas aqueles crimes após a diplomação, que aconteceu em dezembro de 2022, é que podem ser suspensos por conta do exercício do cargo e a sua consequente, então, imunidade parlamentar. Por conta disso, apenas deterioração ao patrimônio tombado e também dano qualificado, crimes relacionados ao âmbito dos atos do 8 de janeiro de 2023 é que tiveram, então, a sua suspensão, pelo menos até o final do mandato de Alexandre Ramagem. Os demais outros 3 crimes ao qual ele é réu, ele acaba continuando respondendo por esses crimes. E nesse jogo de pressões, de um lado a Câmara pressionando para que a medida a favor de Ramagem, então, pudesse seguir adiante, e do outro lado o Supremo Tribunal Federal barrando parte dessa medida, acabou colocando Hugo Motta no meio desses dois poderes e, consequentemente, dando essa declaração, então, de que existe uma necessidade de pacificação, que ele trabalha por ela, e também de autocrítica dos poderes. Evandro. Anelli, o presidente da Câmara, Hugo Motta, falou também sobre a necessidade de se deixar de lado as pautas tóxicas, né? Exatamente, e foi nessa mesma oportunidade, nesse mesmo encontro com empresários, que Hugo Motta deu essa declaração também, dizendo que o Congresso Nacional precisa gastar energia para assuntos que podem resultar no crescimento econômico do país. Hugo Motta não deu nenhum exemplo específico, mas a gente relembra aqui que ele sofre um outro tipo de pressão dos deputados federais, justamente para que seja pautado o projeto de lei que prevê a anistia aos participantes dos atos do dia 8 de janeiro de 2023. Hugo Motta, por outro lado, já disse em outras ocasiões que essa não é a prioridade, então, da Câmara dos Deputados, um discurso bem semelhante ao posicionamento do presidente aqui do Senado, Davi Alcolumbre, e, portanto, mesmo com essa urgência já aprovada, já protocolada por parte dos deputados federais, então esse tema acaba não sendo pautado e Hugo Motta, sofrendo pressão agora também por esse motivo, nos últimos dias, deu essa declaração de que é preciso gastar energia para se dedicar a medidas que possam resultar no crescimento econômico do país. Evandro. Obrigado, Anelli. Bom trabalho para você em Brasília. Do Anelli eu vou para Janaína Camelo. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, elogiou o presidente da Câmara, Hugo Motta, por sua postura equilibrada e institucional, evitando os confrontos públicos. Então, saímos aí da necessidade, segundo Hugo Motta, de se acabar com as pautas tóxicas para esse elogio que poderia pacificar o clima nas instituições depois dos últimos acontecimentos. Conta pra gente, Jana, bem-vinda.
Muito boa tarde, Evandro. Pois é, essa foi a fala do presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, respondendo a um questionamento de jornalistas com relação a uma declaração de Hugo Motta momentos antes, né? Essa declaração que, inclusive, o André Anelli falou mais cedo, porque os dois estão participando ali de um evento em Nova York, um fórum empresarial, e aí Hugo Motta, no discurso dele ali para a plateia, com vários investidores, empresários, governadores, muitas autoridades brasileiras estão participando desse evento, e Hugo Motta disse isso, que é necessário que cada um dos três poderes se faça uma autocrítica para colaborar com a harmonia entre esses poderes. Então, o presidente do STF, o ministro Barroso, estava ali na plateia ouvindo. E aí ele foi perguntado aí pelos jornalistas o que ele achou dessa declaração, né? O Hugo Motta, inclusive, disse também que não é só um poder que vai conseguir harmonizar o país. E essa declaração acontece num contexto, né, Evandro? Como você disse, num clima aí, um certo clima que há entre o STF e a Câmara dos Deputados, depois que a primeira turma do STF ali decidiu derrubar parcialmente, mas derrubou ali uma resolução da Câmara que trancava, suspendia a ação penal, toda a ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem, no caso da suposta tentativa de golpe de Estado. A gente vai ouvir agora o que o presidente do STF falou sobre essa declaração do presidente da Câmara. O presidente Hugo Motta conduz muito bem a Câmara dos Deputados, as relações com a Câmara são muito boas e o Supremo desempenha o seu papel de interpretar a Constituição e acho que o faz na medida adequada. Nós temos um arranjo institucional no Brasil que faz com que uma grande quantidade de matérias chegue ao Supremo. Mas as relações com os poderes são institucionais extremamente cordiais. No discurso, durante o evento, o presidente Barroso, ele também falou um pouco sobre esse assunto. Ele disse o seguinte, que a Constituição brasileira trouxe para o direito matérias que em outros países são deixados apenas para a política. E aí ele falou o seguinte, que é por isso que o Brasil é muito difícil traçar a fronteira entre o direito e a política, e é por isso que se dizem que o Supremo se mete em tudo. Essas foram as palavras aí do presidente do STF hoje. Evandro. Valeu, Janaína Camelo. Agora, 5h24, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Piperno, temos aí muitos recados dados um para o outro. Parece que é uma conversa informal e indireta para que haja uma pacificação depois da decisão do Supremo Tribunal Federal e principalmente depois disso, né, da decisão que derrubou aquilo que foi votado e escolhido pelo Congresso para liberar Alexandre Ramagem da ação no Supremo durante o seu mandato, ação que apura trama golpista durante o governo de Jair Bolsonaro e ao fazer ou tentar impedir o retorno do presidente Lula. Como é que se avalia essas mensagens que estão sendo dadas, hein, Piperno? Eu, quando era garoto ainda, né, começava a ler jornal, assistir televisão, me interessando por noticiário político. Um dia, eu assistindo televisão, eu vi o general Golbery, e o Zé certamente imagino que tenha histórias aí do general, enfim, Golbery, que para muitos era uma espécie de bruxo da fase final da ditadura, né? Um sujeito que era um tremendo intelectual, mas obviamente para muita gente um intelectual que não tinha sua inteligência voltada exatamente para o bem. Mas ele, sobre a abertura política no Brasil, ele disse que aquilo funcionava como os movimentos, enfim, de relaxamento do músculo cardíaco. Eram, assim, alternava sístoles com diástoles. Ou seja, havia a contração, depois havia o relaxamento. Então, esse é um momento, eu diria, de sístoles e diástoles aí entre a Suprema Corte e o Parlamento. Em alguns momentos, contração, né? Aí se fecham, né? Vira a cara para o outro, né? Enfim, o relacionamento fica mais convulsionado. Aí depois vem um momento de relaxamento, como a gente viu hoje. A questão é, até quando vai durar isso? Hoje, claramente, foi um discurso de paz e amor, né? Estamos aqui para
fumar juntos o cachimbo da paz. Óbvio que eu nem imagino, nem vou insinuar que, né, houve uma coreografia pré-ensaiada, né? Um disse, o outro respondeu, mas foi tudo espontâneo, nada assim provocado. Mas, de qualquer forma, eu acho que me fez realmente lembrar lá do general Golbery, sístoles e diástoles. E eu te pergunto, Gustavo Segre, haveria a necessidade de sístoles e diástoles entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional? Eu adoraria que essa diálise, sístole e tudo que o Piperno está falando seja feito aqui no território brasileiro. Esse pessoal viaja muito, tem muita coisa que deveria ser prioridade, não dar palestras no exterior. Eu andei fusando aí pelos outros países da região e do mundo, e a maioria dos países não tem ministros da Corte Suprema viajando para tudo quanto é lugar dando palestras. A invisibilidade que foi determinada quando Montesquieu, em 1748, determinou o espírito das leis com a diferença e divisão dos três poderes, não aplica à Corte Suprema Brasileira. Então, eu acho muito maneiro, parabéns para todos pela amizade entre os três poderes, que é uma amizade do discurso, né? A gente vê que não é tão assim na realidade, pelo menos com parte do Legislativo. Mas eu adoraria que viajassem menos e ficassem mais tempo aqui. Depois de tudo, somos nós aqui que pagamos o salário deles. Fala, Zé Maria Trindade. Pois é, olha, muito bem lembrado aí o Couto e Silva, né, o Golbery Couto e Silva, que criou o serviço de inteligência, né, e um serviço que trabalhou muito ali nos subterrâneos e que os métodos daquela época não eram exatamente os métodos hoje, que são todos, ou deveriam ser, né, fiscalizados pelo Congresso Nacional. Mas eu acho que não é exatamente sístoles ou diástoles, né? Isso é muito técnico, essa linguagem. Eu prefiro dizer o seguinte, as cotoveladas. É natural esse tipo de cotoveladas. Muito bom, Zé. Tá para lá, esse espaço é meu. E isso é até saudável, né? É saudável, mas eu vejo nesse entendimento aí uma falha. Não é momento para esse tipo de pruridos, é um momento para disputas e para as tais cotoveladas. O presidente da Câmara, ele teria que defender a sua posição. Afinal, ele que provocou, como ele provoca alguma coisa e corre. Ele é que colocou o projeto em votação e sabia que aquele projeto seria aprovado e sabia que aquele projeto seria considerado inconstitucional no Supremo. Todo mundo sabia disso. Então, ele tinha que sustentar. Ele é o responsável pela colocação do projeto em votação e pela aprovação do projeto. Talvez ele não é possível que ele não tivesse a consciência de que seria altamente aprovado, com 308 votos aprova a emenda à Constituição. Essa articulação isolou o PT. Se olhar lá no resultado, é o PT que votou contra. O PT e lá o PCdoB e o PSOL, né? Então, assim, ele, o presidente da Câmara, teria uma grande responsabilidade de sustentar o que decidiu a Câmara. O presidente da Câmara é o responsável pela Câmara, no sentido de representar. E a representação da Câmara é de 315 votos em favor do projeto. E eu não gosto muito dessas lisuras de passar a cabeça, você é maravilhoso, que quando os poderosos se unem por aqui, o povo perde. Fala, Gani. Eu vou resumir numa expressão, e concordo muito com o comentário do Zé, e o Zé deve conhecer muito melhor essa expressão do que eu, que é o bode na sala. Colocar o bode na sala. Ou seja, ninguém quer discutir o problema real. É claro que existe um desarranjo institucional no país, pelo menos desde 2014, onde o Supremo acaba invadindo prerrogativas do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional reclama pelo menos desde 2014. E aqui eu cito alguns exemplos: o marco temporal, o casamento de pessoas do mesmo sexo, matéria claramente legislativa, o aborto, descriminalização das drogas,
privatizações, questões tributárias, o tempo inteiro de matérias econômicas a matérias de costumes, morais. Há um embate entre Supremo e Congresso e há uma reclamação por parte dos parlamentares que absolutamente tudo é judicializado porque o partido perdedor, né, o grupo perdedor vai lá e aciona o Supremo Tribunal Federal para dizer se a matéria é constitucional ou não. Aí, em vez do Supremo simplesmente dizer se é constitucional ou não, dá um passo além e acaba legislando. Esse que é o grande problema. E que ninguém discute. Está aí, o desarranjo institucional está aí. E é o que o Zé falou, na verdade. Alguém vai ter que tomar essa liderança e fazer esse bom enfrentamento, ou o próprio Supremo exercer o princípio da autocontenção. Quer dizer, uma matéria que é legislativa, claramente legislativa, devolve para o Congresso Nacional. Fala, isso aqui não é com a gente. Mas sabe o que me chama a atenção? O fato de o presidente da Câmara falar que é preciso abandonar as pautas tóxicas para pensar naquelas que levem realmente ao crescimento do país. Ou seja, quer dizer que ele discordaria das pautas que ele considera tóxica nesse momento, Zé Maria? Mas é uma das pautas que ele mesmo considera de desequilíbrio, que seria essa tóxica. Esse projeto é um projeto estranho, né? Não só pelo Ramagem, seria normal pelo Ramagem, mas teria que colocar a Carla Zambelli, teria que colocar os outros. Existem 3 deputados réus por roubo de dinheiro público em emendas parlamentares. Teria que colocar todos, né? Principalmente a Carla Zambelli, que está sendo condenada lá há 10 anos e perda de mandato. Quer dizer, os deputados e senadores não vão falar nada, os deputados não vão falar nada. Se é para colocar esse projeto estranho que inclui todo mundo, quer dizer, é visível que a Constituição não fala em imunidade parlamentar para os outros, mas para o Ramagem, sim. O doutor Ramagem merecia uma ação da Câmara. Eu, Cine, entendo que o Congresso Nacional tem que se assumir como poder, e um poder forte. Eu até sugeri a ideia de se voltar ao artigo 53 original, de imunidade da Câmara e Senado, total, para processar deputado tem que pedir autorização ao Congresso Nacional, porque voto não é uma coisa fácil, não. Ninguém acorda de manhã, coloca um terno e fala assim, eu vou ali ser deputado. Não, tem que discutir, ser de partido político, enfim, é uma complicação. E o povo vota. Quem acha voto fácil se candidata e tenha 100 votos. Quem tem 100 votos se candidata. Né? Não é mais nem cabo eleitoral. É difícil. Então, os deputados têm que se assumir como poder. E se colocar como poder. Agora, houve golpe, houve assassinato, expulsa o deputado e senador. O Congresso tem que assumir essa função. Não pode deixar um deputado preso e não cassar o mandato dele ou não tirá-lo da prisão e afastá-lo por falta, por ausência. Quer dizer, é ridículo. Por que não cassaram o Brazão? Ou então tiraram ele da cadeia. Aí afasta ele porque ele esteve ausente, o regimento interno da Câmara fala que a ausência em um quarto perde o mandato. Quer dizer, é ridículo essa situação. Tem que se assumir como poder e definir. Nós vamos defender deputados e senadores.